E professor Ricardo? La oportunidad que tengo, gracias de estar acá con ustedes, es la oportunidad de los LLMs contribuirem no solamente con la generación de los reportes financieros, pero también con los reportes no financieros, como ahora tenemos la obligación de publicar los relatos de sustentabilidad, por ejemplo, Uhum. porque tienen mucho más con contenido textual, narrativo, cualitativo, que los tradicionales informes financieros. Porque en los informes financieros tenemos la management letter, la carta de administración y las notas explicativas. Pero los relatorios de sustentabilidad son prácticamente todos cualitativos. Entonces, yo creo que los LLM tienen mucho a contribuir con eso. Muchas gracias. Voy a ir para a próxima pergunta. Está demorando um pouco. Professor Miklos, professor Marcelo Freitas, de que maneira os modelos de IA, como LLMs, podem ser integrados em sistemas de auditoria contínua para identificar e reportar anomalias em tempo real? Como garantir que esses sistemas mantenham padrões éticos e de conformidade regulatória? Você sabe, isso é uma pergunta interessante de se pensar um pouco, porque há um cambio progressivo de conseguir extrair informações cerca do tempo real. E com isso abre a oportunidade de interferir em los proyectos, interferir en las transacciones antes que ellas pasen para el downstream. Y entonces puede mejorar mucho la calidad de la información. Pero eso tal vez sería más para a gerência financeira, para a gerência de empresa, do que para os auditores. É muito interessante que, como o panorama de auditoria contínua cambia com a habilidade de vincular informações quantitativas e qualitativas. Isso é o tipo de coisa que nós estamos aprendendo com o estudo de los condados e a extração de dados. E eu quero falar de mais uma coisa, vou pedir ver o que o professor Ricardo crê. La pergunta de padrões éticos é uma pergunta muito complicada, porque sistemas de machine learning, de aprendizado de máquina, são tão éticos quanto os dados que eles utilizam. Uhum. E se os dados já têm bias, as respostas vão ser com bias. E a regulação, que vai ser muito necessária com a inteligência artificial, está muito atrás de los tempos. E há muito que melhorarmos. Sim, eu mesmo. Professor Marcelo? Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Vou ter que falar português. Senão meu portunhol não vai ser entendido. Mas, primeiramente, agradeço a oportunidade também. Parabéns pela iniciativa, né, de estar abrindo esse webinar, porque eu acho muito importante a gente estar discutindo esse tipo de tópico dessa maneira. E só complementando um pouquinho, né, talvez, que o professor Mico falou, eu acho que esses modelos de LLMs, eles realmente têm uma grande potencialidade de serem integrados com esses sistemas de auditoria contínua. A gente, na auditoria contínua, nos trabalhos, projetos que envolvem esse tipo de monitoramento, muitas vezes a gente usa mais os dados estruturados, os dados que já estão em sistemas, e aqueles dados textuais dentro dos sistemas não são tão facilmente analisados, tá? E eu gostaria só de trazer como exemplo aqui, né, de uma aplicação que a gente trabalhou, né, o professor Mico está junto também, um projeto com o Huaishai, onde nós utilizamos esses modelos para estruturar dados textuais, para que depois essa análise possa ser feita de maneira mais fácil, né? Então, eu acho que esses modelos, pela sua capacidade de entender contexto, de entender um grande conjunto de informações de maneira unificada, isso potencializa, por exemplo, esse tipo de aplicação. Então, a gente fez esse projeto, a gente está desenvolvendo, né, aprimorando ele, onde foi utilizado dados do Diário Oficial para a folha de pagamento. Então, todos os atos do Estado, né, eles passam pela folha de pagamento. Então, uma nomeação, uma exoneração, uma punição, esses dados são textuais, estão lá no Diário Oficial,
E é muito importante que a gente tenha uma visão, tanto como auditoria, como até mesmo população, né? Porque, na verdade, como é um dado público, qualquer um pode acessar e aplicar esse tipo de ferramenta, a gente conseguir monitorar esse conjunto de dados. A gente está falando de um estado aqui de Santa Catarina, que são 170 mil servidores, com muitas transações por mês. É impossível os auditores conseguirem, sempre foi impossível deles conseguirem fazer isso, uma análise de ter esse controle, né, daquilo que está dentro, daquilo que está sendo publicado no Diário Oficial em forma de texto, e aquilo que está dentro do seu sistema. Então, esse é um exemplo, né, de aplicação, ou seja, utilizar esses modelos para estruturação de dados com o fim de integrar esses sistemas. Né, porque, embora o Estado já tivesse uma auditoria contínua, já tivesse um modelo que cruzava dados, né, mas somente os dados internos dos sistemas. Então, com isso abre um número grande de oportunidades. Eu estou falando de folha de pagamento, mas a gente poderia muito bem transportar isso, por exemplo, para a área de licitações de contratos, para a área de até mesmo de contratos privados, né? Ou seja, as empresas têm muitos contratos, e esses contratos muitas vezes são longos, difíceis de ser interpretados, difíceis de ser avaliados, né? E exige muitas vezes um trabalho em grande excesso. Então, a gente conseguir monitorar isso tempestivamente, né? Então, o Diário Oficial foi online, já tem a capacidade de analisar toda a informação que está ali dentro, estruturar, procurando anomalias, procurando inconsistências. Então, o próprio Tribunal de Contas, né, tem capacidade de utilizar essas ferramentas como uma oportunidade para melhorar a eficiência e eficácia do seu trabalho. E os resultados, né, professor Mico, são realmente impressionantes. Assim. É uma capacidade de extrair e estruturar a informação de uma maneira muito precisa. Está falando aí de 95% de precisão. Né? Claro que são dados, ali no nosso caso, são dados um pouco relativamente estruturados, mas ainda assim a gente acredita que isso é uma aplicação muito palpável desses modelos, integrando com o modelo de auditoria contínua. E então, a gente transportar isso também para outros aspectos da contabilidade, como, por exemplo, análise de históricos de lançamento, né? A gente não tem muita facilidade para analisar isso de maneira contínua, porque são coisas muito não estruturadas, mas eu posso, talvez, converter essas informações em alguma métrica quantitativa, como o professor Micos comentou, por conta dessa capacidade de análise, né? Então, você, por exemplo, manter uma comparabilidade de informações ao longo do tempo, isso é importante também para a auditoria, né? Então, você, com um modelo desse, você consegue analisar 20, 30 anos de informação histórica e analisar se tem diferença, né? E é claro que isso realmente, quando parte para a parte regulatória, né, a gente sabe que os LLM, esses modelos, eles são um pouco de caixa preta, assim, né? A gente não sabe muito bem por que a gente chega a alguns resultados. E para a auditoria, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque como que a gente vai expor isso, né, nos nossos relatórios, falando de uma auditoria independente, né, como que a gente vai expor isso nos nossos papéis de trabalho se a gente não consegue entender muito bem. Então, o que a gente provavelmente vai ver e está vendo são as próprias empresas desenvolvendo suas próprias ferramentas de LLMs para que eles consigam ter um pouco mais de controle sobre isso. Tá? Então, acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse tópico, né? Mas eu acho que a gente tem aí um campo muito fértil para a gente explorar. Obrigada, professor Marcelo. Sim, professor Miklos. Se eu tenho a oportunidade de complementar as sim. de Miklos e de Marcelo, Sim, por favor. os padrões éticos que Miklos falou são diferentes da conformidade regulatória, el compliance. São coisas distintas acá, pelo menos da forma como os vejo. Estou completamente de acordo com o que Miklos ha falado, e acerca do que Marcela ha falado, por um lado, eu creio que é muito difícil para os auditores explicarem as decisões da inteligência artificial. Então, de um lado, é difícil assegurar a conformidade regulatória das decisões dos modelos. Por outro lado, a inteligência artificial, creio que pode, sim, e muito, ajudar-nos em um processo de auditoria a evaluar o compliance, a evaluar a conformidade regulatória. Creio que há muito que avançar nas normas de auditoria e tudo mais para que se permita esse uso consistente e confiável. Muchas gracias, professor Ricardo Lopes. Bien, vamos ao passo seguinte com o professor Maurício Codesso e professor Miklos, e claro, ouvir um pouco mais destes temas. Para vosotros, quais são os potenciais
vieses inerentes a LLMs e quais medidas podem ser adotadas para mitigar vieses na análise de dados financeiros. Eu vou falar sobre os bias, vou usar a palavra bias, em vários ângulos. O primeiro ângulo é o exemplo de machine learning. Se tu treinas tu machine learning com dados, vamos dizer, de imobiliários, de empréstimos de bancos, o modelo que representa os empréstimos de banco vai ter os mesmos biases que a prática lo tiene. Entonces es muy difícil pensar que tú puedes intelectualmente consertar los biases de los datos. Y lo mismo acontece con los LLMs. Los LLMs son baseados en una gran cantidad de datos que se obtiene del mundo. El mundo es biased o los LLMs van a ser biased. Y la idea de corregirlos, tu vas a estar criando outros tipos de bias. Há que pensar muito cuidado antes de resolver botar su bias em los dados do sistema. E eu que lo digo a mis estudiantes e as pessoas que trabalham nessa área, eu digo que se deve usar LLMs. Eu digo a meus alunos, alguns professores dizem não podem usar LLMs, eu digo, claro, mis alumnos têm de usar a tecnologia mais recente e melhor. LLMs é a melhor tecnologia, pero en el fin, a responsabilidade é do aluno que entrega os dados. Então, tu tens que estudar o que respondem os LLMs. A outra coisa que há com os LLMs é que um pequeno cambio de pergunta pode cambiar muito a resposta. Uma das primeiras utilizações do LLM, eu perguntei se uma empresa devia receber going concern, como se diz going concern? Continuidade? Na opinião de contabilidade. E a resposta foi sim, define a opinião de contabilidade e dá 3 razões de por que deve receber opinião de contabilidade. E eu não usei esta pergunta. Uns dias depois, voltei para prepará-lo em Michala, perguntei a mesma pergunta, recebi uma resposta exatamente oposta. Então, eu comparei as duas perguntas e havia uma pequena diferença de uma vírgula, de uma preposição, e a resposta foi a oposta. Então, a responsabilidade de decidir se perguntaste bem e se a resposta é coerente, tem de ser do usuário. Professor Codesso. Olá, boa noite. Obrigado pela felicidade em revê-los. Eu acho bem interessante, porque uma das preocupações, quando falamos da inteligência artificial, vem muita pergunta referente ao bias, né, aos vieses. E é o que eu concordo com o professor Miklos, mas tem alguma coisa que a gente precisa definir, né? A tecnologia, assim, a tecnologia ela funciona e ela é treinada e desenvolvida em cima dos dados que existem hoje, né? E por causa disso, então a qualidade dos dados realmente vai interferir no resultado do modelo, né? Então, se nós analisarmos e pensarmos que os dados refletem a sociedade de hoje e a nossa sociedade tem bias, preconceitos então, os modelos apenas irão replicar o que acontece, né? Então, se no caso do exemplo do professor Miklos, se o nosso modelo para a avaliação de crédito imobiliário, o modelo atual vai refletir as práticas que foram utilizadas e foram carregadas nos dados passados. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu fico preocupado também seria com relação, vamos pensar a utilização de LLMs para um modelo de detecção de fraude.